Amém. João capítulo 21 diz: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da praia, da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós temos essa passagem bíblica, gloriosa. Essa passagem aqui, ela é toda gloriosa, mas algumas coisas nos chamam a atenção, às vezes de formas especiais. Eu acho muito interessante esse verso 9, quando diz: Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quer dizer, uma coisa interessante, né? O sobrenatural que envolve Deus, envolve o meio que nós vivemos um meio que é sobrenatural. A igreja é uma agência do reino de Deus. Nós vivemos o sobrenatural. Como Jesus acendeu aquele fogo? Da onde Jesus trouxe aquele peixe e aquele pão? Nós sabemos, isso é o sobrenatural. O poder da palavra, né? Lá em Gênesis não disse haja e houve. Então aqui eu vejo que mais uma vez aconteceu a mesma história. Haja e houve. Eu não imagino nem Jesus se preocupando em acender fogo. Ele simplesmente determinou, a fogueira apareceu o pão, apareceu o peixe. Eu creio muito nisso. E é isso que eu procuro viver, o sobrenatural. Mas aqui, começando o nosso texto, diz que Jesus tornou a se manifestar, ou Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Então veja, irmão, Jesus anda com chama os seus discípulos para andar com ele. Jesus está caminhando, ensinando, mostrando todos os caminhos, todas as direções. Mas se Jesus, depois de como ele disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Quer dizer, a obra estava completa e nós vemos ali, a pregação está completa, só faltava Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou e Jesus apareceu aos discípulos. Depois que apareceu aos discípulos e todos disseram, Jesus apareceu a Pedro, apareceu a não sei quem, apareceu no caminho de Emaús. Tá bom, já basta, não basta? Pois bem, não bastava. Não bastava. Toda aquela obra que Jesus fez ainda não foi o bastante. Não foi o bastante? Essa não é uma expressão correta. A obra foi o bastante. Mas nós, seres humanos, uns mais, outros menos, sempre temos o nosso caminho de Emaús em que precisamos ir lá ser chamados. Este é um problema, um problema nosso, um probleminha nosso que nós precisamos resolver. Diminui aquela. Um probleminha de sempre estarmos perdidos no caminho de Emaús. Vimos tudo, sabemos tudo. Esse é o mestre. O meu mestre pode tudo. O meu mestre sabe tudo. O meu mestre é capaz de tudo. O meu mestre é o máximo. O meu mestre, vamos dizer no popular, o meu mestre arrebenta. Meu mestre é bom. E eu ando assim, eu sou assim com o homem. Mas o homem, né? O mestre, o Senhor está olhando assim, qualquer hora eu vou ter que te buscar lá no caminho de Emaús. Mas ele vai, amém, irmão? Você já foi buscado no caminho de Emaús? Eu acho que todos nós já tivemos o nosso caminho de Emaús. Embora eu sempre diga assim, irmão, o caminho de Emaús é uma vez só. Alguns insistem, vão e não voltam mais. Então, irmão, veja aqui. Quando a Bíblia aqui está dizendo que Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. Nós sabemos que antes disso aqui já tinha se manifestado várias vezes. E aqui ele se manifesta de novo. Conjuntamente, a outra versão bíblica vai dizer que aqui ele se manifesta a 7 discípulos, tem aí o nome deles. E eu fico pensando, quantas vezes é necessário que Jesus se manifeste para que a gente tome uma atitude e vá fazer a obra? Quantas vezes é necessário ouvir aquela mesma pregação para que a gente tome uma atitude e passe a ser um exímio estudioso da Bíblia? Quantas vezes é necessário que Deus se manifeste para que a gente entenda que temos que dobrar os joelhos para orar, pedir direção de Deus? Quantas vezes é necessário Jesus se manifestar? Quantas vezes é necessário Jesus se manifestar para que eu entenda que eu tenho que dar a minha vida pela obra de Deus? Quantas vezes é necessário isso? Quantas vezes é necessário Jesus se manifestar para que eu entenda que a caminhada cristã é individual? Ninguém me arrasta e eu não arrasto ninguém. Eu não sei quantas vezes é necessário, mas eu vejo que Jesus aqui está se manifestando para os discípulos o tempo todo. E lá o livro de Atos, que é escrito por Lucas, diz que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição e ascensão, depois da ressurreição, que ele ainda se manifestou aos seus discípulos pelo espaço de 40 dias. Ou seja, era como se aquela obra sempre está faltando um negócio. Não, eles ainda não entenderam isso. Aí lá vai Jesus se manifesta. Eles não compreenderam isso. Lá vai Jesus se manifesta. E fica o tempo todo até que, enfim, eles acabam compreendendo. Mas eu não sei quantos de nós, todos, têm as oportunidades tantas vezes. Então, primeiro detalhe, Jesus aqui está se manifestando outra vez, ou seja, já havia se manifestado várias vezes antes. No verso 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar?
Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, naquela noite nada apanharam. Veja a velocidade, a rapidez, a predisposição que nós temos em realizar coisas naturais. Vou pescar. Peraí, sem mim tu não vai não, vamos lá. Subiu todo mundo no barco, vamos pescar. Um correu, pegou a rede, outro correu, pegou um anzol, outro pegou a linha, vamos lá, vamos pescar. Nós somos rápidos para fazer coisas naturais, irmão. Nós somos velozes para fazer coisas naturais. Mas somos canguru nas coisas naturais, saltamos, e nas coisas espirituais nós somos tartaruga. É ou não é? É ou não é? Somos, eu estou falando somos. Somos. Tem uma passagem na Bíblia que ela às vezes me faz tremer, que Jesus falou assim: quando vocês fizerem tudo que foi ordenado, ainda assim vos considerais servo inútil, porque nada fizeram além do que foi dito. Caramba, se Jesus está dizendo que se eu fizer tudo que ele mandou, ele ainda olha para mim e diz que eu sou um inútil, significa que tem coisas que eu deveria fazer sem que ele mandasse. Eu deveria entender que precisa ser feito. Será que nós realizamos essas coisas? Será que o nosso entendimento funciona a tal ponto? Se a nossa intimidade com Jesus for tão profunda, nós entenderemos que coisas precisarão ser realizadas. Mesmo sem ele dizer faz. Um exemplo assim bem bobo. A cadeira da igreja está suja. Jesus não precisa se manifestar para me mandar limpar a cadeira. O chão da igreja está sujo. Eu estou olhando a poeira subindo, não pode nem ligar um ventilador. Olha, eu sei que aquilo tem que dar um jeito. Jesus, eu posso varrer a igreja? Mas nós somos assim, bem retrógrados, né? Por isso nós temos um grande Deus chamado o Deus das misericórdias. E a causa de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor. Então veja a velocidade, né, do natural com relação ao espiritual. É uma velocidade incrível. Eu vou pescar, nós vamos contigo. Acabou. Agora, quando diz assim: irmão, vamos formar uma reunião de oração? Poxa, irmão, não sei não, vamos orar para ver se é de Deus. É sempre um pouquinho mais devagar, não estou dizendo que não deva orar, mas é sempre um pé atrás quando o assunto é mais espiritual. Eu nunca estou tão predisposto. Irmão, vamos bater uma bola? Pô, beleza, um tempão que eu não jogo bola. Irmão, vamos fazer um compromisso de oração aí? Vamos marcar um compromisso de oração? Poxa, irmão, não sei não, eu tenho meio atarefado, eu tenho uns compromissos para resolver. Depois que eu resolver os meus compromissos, a gente vê isso aí. É assim, irmão. Pode não ser assim com um ou com outro, mas é assim com outros e outros. Muitas pessoas têm sempre a predisposição: irmão, vamos montar uma empresa para a gente ganhar dinheiro? Pô, beleza, vamos nessa, cara. Vamos montar uma empresa aí para a gente ganhar dinheiro. Irmão, vamos fazer um compromisso de oração diante de Deus? Vamos passar esse ano todo dia orando no mesmo horário? Vamos buscar a face de Deus? Poxa, irmão, no ano todo, será que a gente vai conseguir? Mas eu não penso que se eu abrir uma empresa, eu vou ter que o ano todo estar ali em horários, batalhando, guerreando. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos conquistar, vamos conseguir, vamos ganhar dinheiro. Mas na oração pode ser pesada. Agora, trabalhar em uma empresa, etc., compra produto, vende, manufatura, remanufatura, isso pode ser mais fácil. É um problema de ótica. Precisamos de óculos espirituais. Aqui então diz assim ainda, no verso 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Primeiro detalhe, quem identificou que era o Senhor? João, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava, foi ele mesmo, é João. João olha e diz assim, quando João olha o feito, que puxou e viu as redes cheias
é o Senhor. Todo mundo, o Senhor? É mesmo? É o Senhor. Por quê? Porque ele identificou os feitos. Irmão, eu vou perguntar e você responda para si mesmo. Você consegue identificar os feitos do Senhor Jesus na tua vida? Te impulsionando, te direcionando, te sustentando, te abrindo portas, te mantendo de pé neste mundo tenebroso? Você tem conseguido identificar os feitos do Senhor Jesus? Lançaram a rede depois de uma noite inteira, chega a madrugada, caramba, não pegamos nada, nem uma sardinha, não pegamos absolutamente nada. Aí aparece um homem lá na praia, ninguém identificou esse homem. E vocês pegaram alguma coisa? Não, joga do lado direito a rede aí. Vamos lá, vamos jogar aí. Jogou, pegou. Quando puxou a rede cheia, João diz assim, é o Senhor. Esses feitos pertencem ao Deus que eu amo. Você tem identificado o Deus que você ama nas obras que têm acontecido na sua vida? Porque muita gente poderia dizer assim, caramba, que sorte, né? Viu, aquele cara mandou a gente jogar a rede, que sorte, pegamos um monte de peixe. Não, ele identificou que o lançar a rede e pegar peixe, embora olhando-se para isso, vê-se um ato totalmente natural, João identificou o sobrenatural. Sabe o que acontece? Às vezes você está lá no teu trabalho, parece que ele é algo totalmente natural. O teu trabalho que está sustentando a tua casa, está sustentando teus filhos, está te dando a prosperidade. Às vezes é uma rede que Jesus mandou você lançar ao mar e você olha e diz assim, não, isso aí é natural, não tem nada de espiritual nisso aqui, é só o meu trabalho. Não, irmãos, nada, nós que somos servos de Deus, nada conosco é natural. O grande probleminha é que nós, às vezes, não identificamos o sobrenatural. E por não reconhecermos um passo sobrenatural, acabamos não tendo permissão de ir adiante. Por não reconhecer as coisas de Deus, do Deus poderoso. Então, João, aqui no verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E aí Pedro, Simão Pedro, ouviu que era o Senhor, não questionou. Pedro, como é que é, João? É o Senhor? Pedro parou, analisou, caramba, rede cheia. João dizendo que é o Senhor. Eu imagino que Pedro naquela hora sentiu o que nós chamamos de testificação do Espírito. Uma unção sobrenatural, que muita gente sente e não sabe discernir, sente e não sabe guardar esses sinais poderosos da unção de Deus, depois sai de dentro da igreja achando que ouviu uma música, uma palavra, ou que o pastor se exaltou, se estressou um pouco mais e gerou uma emoção. Tem muita gente que não sabe discernir a unção, chega lá na frente e nega Jesus. Eu caminhei pela igreja, irmão, quando eu comecei a caminhar pela igreja, num louvor, na pregação, eu comecei a sentir coisas no meu corpo, coisas sobrenaturais e arrepios, e aquela força, a unção que nós conhecemos comumente, que faz parte da nossa caminhada cristã. E um dia eu passei por muitas lutas, muitas provas, e eu dizia para Deus, não, eu não vou negar aquilo que eu sentia no meu corpo, quando eu te cultuava e ouvia a tua palavra, aquilo era sobrenatural, e aquilo eu só posso traduzir como Deus. Eu não vou negar isso, nem que eu tenha que ir para a sarjeta, mas o nome do Senhor eu não nego. Mas tem pessoas que sentem as coisas sobrenaturais, mas deixam elas escaparem entre os dedos. Irmão, você está sentindo Deus nessa noite? Esse clima que está aqui dentro é um céu estrelado ou é poder de Deus? Então, irmão, isso tem que te acompanhar, isso tem que ser marca, gravada como fogo no teu espírito, porque um dia tu vai passar por lutas, provas e tentações, e a memória desse dia vai te sustentar. Então, veja bem, Pedro diz assim, é mesmo, caramba, é o Senhor, imagino eu, né? É o Senhor. Aí ele não pensa duas vezes, ele não olha para os peixes e diz assim, caramba, o que a gente vai fazer com esses peixes? Ele larga tudo para lá.
Ele está nu, que é um pescador, está mergulhando, rede prende, vai lá, vem cá, só tem homem, ele está nu. Esse nu aí não significa nada de ausência da graça de Deus, nem pecado, nem nada. Os pescadores andam nus pelos navios porque tem que mergulhar, solta a rede, solta anzol e etc, etc. Pedro está nu. Quando ele diz, caramba, é o Senhor, ele se prepara, se cinge e se lança ao mar e vai em direção ao Senhor. Rapidinho, Pedro, quando identifica que é o Senhor, ele não pensa duas vezes. Por que João não fez a mesma coisa? E os outros, por que não fizeram a mesma coisa? Algumas pessoas, meu irmão, têm mais pressa de se aproximar de Deus. Pedro olhou, caramba, é o Senhor mesmo. Jogou a roupa em cima, pulou no mar e foi no braço. Não podia esperar? Vamos remar até lá. Não, eu tenho pressa, eu quero me aproximar do Senhor. De barco vai demorar muito, eu vou é no braço. Eu vou é na minha força total. Mas tem pessoas, irmão, que são uma lerdeza para se aproximar de Deus. Vai na igreja e ouve a palavra 6 meses, vai na igreja e ouve a palavra 1 ano, vai na igreja e ouve a palavra 2 anos, e você não vê a pessoa despontar. Você não vê a pessoa tomar atitude, você não vê o sobrenatural na vida da pessoa. O tempo todo você olha para ela e é só uma pessoa natural. No local de trabalho, na vizinhança, ninguém vê o sobrenatural na vida dela. Porque ela está se aproximando de Deus a passinhos de tartaruga. Pedro falou, não, é o Senhor, me dá minha roupa aqui. Se preparou, porque não adianta querer ir diante de Jesus de qualquer jeito. Ainda mais quem já o conhece. Se preparou, se jogou no mar e foi no braço. Se é o Senhor, eu quero chegar junto dele. Quero ser logo o primeiro. Mas tem pessoas... Não, é o Senhor? Ah, calma aí, a gente rema até lá. Ô Pedro, para que essa pressa aí? Calma, Pedro, nós vamos também. Espera aí, Pedro. Imagina eu... Ah, se alguém não gritou. Espera aí, Pedro, calma aí. Não! E pá! Pedro saiu no nado, que duvido se os campeões modernos aí ganhassem ele naquela hora. Pedro meteu o braço na água, irmão, porque ele tinha pressa de se aproximar do Senhor. E nós, eu, você, temos essa pressa também? Nós queremos realmente nos aproximar do Senhor? Não queremos disputar com ninguém, mas que eu quero chegar perto dele, eu quero. Na intimidade. Aí, diz aqui, no verso 11, primeiro no 10, né? Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Eu quero ainda ler antes, no verso 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quem foi que puxou a rede? Caramba, esse cara é demais, meu irmão. As pessoas olham, caramba, Pedro, a sombra de Pedro curava, mas o homem está em todas. É o Senhor, lá vai ele na força do braço, no nado, pulou dentro d'água e foi. Daqui a pouco Jesus diz assim, trazei os peixes. Ué, mas os outros já não estavam no barco, tinham descido. Ah, é para trazer os peixes? O Pedro que foi nadando, vai lá e arrasta, vem arrastando a rede. Cadê? Parece que não tem mais ninguém em cena, só tem Pedro. E aí, irmão, vamos entrar em cena? Nós temos que entrar em cena. Porque, trazei os peixes, para quem Jesus disse trazer os peixes que agora apanhaste? O Pedro já está ali do lado dele. Eu imagino que quando ele vira e diz, trazei os peixes, ele está falando para os outros. Estão chegando lá. E, no entanto, o que nós vemos é Pedro, sai correndo, vai lá, pega a rede, o mestre deu ordem, puxa a rede e traz, está aqui, Senhor, está tudo aqui.
O homem está em todas. Daqui a pouco, lá em Jerusalém, está pegando fogo. Por quê? Porque a sombra de Pedro está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Daqui a pouco, Jerusalém está em polvorosa, porque o Pedro chegou e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas todo mundo está vendo a disposição desse homem. É para ir até o Senhor, lá vou eu, espero o barco. Que barco nada. É para trazer a rede, eu trago sozinho, me dá aqui. Saiu arrastando a rede. Como vai a nossa disposição nessa obra, irmão? Senhor, manifesta os teus sinais. Tá? Pula no mar, arrasta a rede, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, irmão. Está vendo alguém trabalhar? Chega junto, mete a mão, trabalha também, sua camisa. Uma vez um ímpio, profano, nem sei se esse homem vive mais, um bicheiro, um cara que vivia nas maiores orgias. Esse homem disse uma frase, que eu estava numa chácara que pertencia a ele, um negócio de retiro de carnaval. Ele apareceu por lá e ele olhou para nós, cristãos, sentados à borda, assim, olhando o mar. E ele olhou e falou assim: nem que seja de graça, mas faça alguma coisa. Eu nunca mais esqueci esta frase. Nem que seja de graça, mas faça alguma coisa. Tem gente que tem muita facilidade de cruzar os braços. O que eu vou ganhar com isso? Não vou fazer não. O que eu vou ganhar com isso? Faça. Você sempre vai ganhar alguma coisa. Todo trabalho tem a sua recompensa. Aí aqui, no verso 14, diz: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Já era esta a terceira vez. E eu pergunto, se era esta a terceira vez, até aqui nós ainda não estamos vendo os discípulos preocupados com a obra. Não estamos vendo os discípulos lançados ao que eles receberam. Talvez eu até vou imaginar, sabe, irmão, que se Jesus não insiste nessa manifestação por 40 dias, eles teriam deixado o evangelho passar da vida deles. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifesta a eles, tá? Mas até essa terceira vez aqui, alguém viu algum dos discípulos pregando o evangelho? Alguém viu alguns dos discípulos falando qualquer coisa pelas cidades? Alguém viu alguns deles preocupados com isso? Não, o que os vemos é em atividades, reunidos em atividades naturais. Jesus, então, se manifesta pela terceira vez aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Aí eu pergunto para mim e para você, quantas vezes será necessário que Jesus se manifeste a nós para que a gente entenda o que precisamos fazer, entendamos como devemos nos comportar? Quantas vezes será necessário a manifestação do Senhor Jesus? Ele está se manifestando, Ele está se manifestando, Ele está se manifestando. Desde o começo Ele já tinha dado as instruções, está se manifestando, e pelo espaço de 40 dias, Jesus vem se manifestando, ensinando as coisas do reino dos céus, e se manifestando, até que lá, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa que Jesus foi morto, lá Deus derrama uma porção, diz: agora eles não vão resistir. O que eu vou fazer agora, nem que eles tentem ficar de boca fechada, eles não vão conseguir. Você quer que Deus se manifeste na tua vida, irmão? De uma maneira que, mesmo que você tente, não consiga fechar a boca? Isso pode soar como uma loucura, mas essa já foi a oração coluna dorsal da minha vida. Eu já falei com Deus assim, no tempo que eu era totalmente ignorante, eu não conhecia o que eu conheço de Bíblia hoje não, mas eu disse: Deus, se manifesta na minha vida de forma que mesmo que eu não entenda, faz.
E quanta coisa já aconteceu que eu não entendia. E foi feita, e eu fui entender muito depois, caramba, aquilo era por isso outro, e assim. Mas essa tem sido muitas vezes a minha oração. Mesmo que eu não entenda, Senhor, faz. Mesmo que eu não entenda, faz. Irmão, Deus se manifesta várias vezes, de muitas maneiras. Agora, muitos de nós acabam ignorando as verdades de Deus, a grande glória das coisas de Deus, né? Vou usar aqui como exemplo um sonho que uma pessoa me contou, que foi um alerta para a pessoa. Eu conversei com essa pessoa pessoalmente, que ela participou. A pessoa teve um sonho que ela expelia várias pedrinhas brancas, vomitava várias pedrinhas brancas. E algumas dessas pedrinhas, ou uma pedrinha, até com raiz. Essas pedrinhas significam as palavras, todas as pregações que a pessoa tem ouvido. E a que está com raiz já significa até que aquela palavra já estava germinando para gerar algo. Mas o expelir da pessoa significa que ela não reteve aquelas palavras até então recebidas. E muitas vezes é exatamente isso. Eu conversava com a pessoa que quando nós entramos na igreja, não é para ouvir o que agrada. O que agrada está lá fora, no mundo. O que agrada está dentro dos terreiros de macumba. Como o diabo se manifestava para mim e dizia assim: você é invejado, você é especial, você é bonito. Só faltou dizer: você vai trabalhar em Hollywood. Só faltava isso o diabo dizer. Lá no reino do diabo, você só ouve coisas boas que ele vai te dar, vai fazer, vai acontecer. Aqui não, aqui você vai ouvir o que você não gosta. Aqui você vai ouvir o que não te agrada. Aqui você vai ouvir o que vai atravessar a tua garganta, que você vai engolir ardendo. Aqui você ouve o que vai realmente transtornar o teu estômago, porque aqui é Deus falando, é Jesus Cristo se manifestando. E se Ele te chamou lá do mundo para cá para dentro, é porque você precisa de correção e chicote. Deus não chama, porque Ele falou: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Ele é o teu médico, então admite, você está enfermo. Então, meu irmão, o que acontece, a exemplo desse sonho, que é um alerta para a própria pessoa que sonhou, muitas coisas são assim no dia a dia. Deus se manifesta, vem a pregação, vem a palavra, mas tem muita gente que racha o púlpito no meio. Não, essa palavra saiu da esquerda, essa daqui não é para mim não. Essa que veio da direita, essa sim, eu gostei muito dessa palavra, caramba, essa palavra, puxa, parece que eu ia ser arrebatado. Não, mas aquela ali parece que ia me jogar no inferno. Eu não quero aquela não, eu quero essa daqui. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada. Ou é Deus ou não é Deus. E aí a decisão é com cada um. Teve também um irmão na igreja que contou o sonho para mim e falou assim: pastor, esse sonho foi até um alerta para mim. E eu entendi que realmente foi um alerta. Porque a gente vai recebendo palavras, mas às vezes sempre falta. Parece que está faltando. A gente não entende muito bem, mas Deus, que é poderoso, vai nos buscar no caminho de Emaús, sem nem nós termos saído de dentro de casa. Mas nos desviamos na nossa mente pelos caminhos de Emaús que a sociedade apresenta. As nossas concepções nos apresentam muitos caminhos de Emaús, onde estamos fora do plano de Deus. Sentimos até a palavra ardendo no coração, mas estamos fora. E o irmão falou que tinha um ônibus do ministério posicionado numa contramão, e para entrar nesse ônibus assinavam o nome e botava o número da cadeira. Isso aí quer dizer, a assinatura representa compromisso. E o número da cadeira representa ministério, representa uma série de coisas, não só ministério, uma série de coisas. Mas esse irmão, ele ficava preocupado com a família. Tem gente que não gosta quando eu prego sobre família. Mas quer ouvir que a tua família é uma bênção?
Ouve lá fora, aqui dentro não. Aqui não tem negócio de família bênção. Aqui tem negócio de servo individualmente bênção. Jesus não chamou família, Jesus chamou cada um individualmente. Ele não disse, eu morri na cruz pela tua família. Ele disse, eu morri na cruz por ti. E cada um que chegar diante do altar vai ouvir a mesma coisa. Morri por ti, morri por ti, morri por ti, morri por ti. Cada um que dê conta de si. Cada um chegará sozinho diante do grande trono branco. E o irmão preocupado com a família. Minha família não chegou ainda, e o ônibus vai sair. Quando olhou o ônibus, vupt, velozmente sumiu e ele não achou mais. E despertou, sabendo que o Senhor falou com ele. Amém, meu irmão? Então, quantas vezes é necessário que Deus se manifeste para que a gente tome uma atitude? Você pode nessa noite pedir, Deus, tem misericórdia. Pela última vez, se manifeste, eu vou tomar uma atitude. Ou talvez você diga assim, não, Deus, já basta. Não precisa se manifestar mais, porque eu vou tomar uma atitude. A Bíblia diz que Jesus se manifestou a esses discípulos no espaço de 40 dias. Não sei quantas vezes Jesus se manifestou. Não sei se foi todos os dias, 40 vezes, ou se foi de 10 em 10 dias, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Teve um homem, apenas um homem, a quem Jesus se manifestou uma única vez, e esse cara arrebentou. Qual é o nome dele? Eu não sei, nem você. Nós conhecemos ele apenas como endemoniado gadareno. Senhor, eu te seguirei. Jesus libertou ele. Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Não precisa. Não precisa nem você andar colado comigo. Vai lá para a tua cidade, para Decápolis, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Aquele homem chegou lá e transtornou. Quando os discípulos de Jesus saíram de Jerusalém cheios do Espírito, anunciando que chegaram em Decápolis, encontraram lá um monte de discípulos cultuando Jeová, porque aquele endemoniado gadareno, com apenas uma manifestação, foi o bastante para se transformar em testemunho de Jesus Cristo. E nós, tô orando, lá vem poder de Deus. Ah, Deus, tu é tremendo. Levanto dali, sou a mesma pessoa de sempre. Aí vem no dia seguinte, estou orando, os céus se abrem, as paredes tremem, eu sinto Deus. Ah, Deus, tu é tremendo. No dia seguinte eu sou o mesmo pateta de sempre. Não muda nada, eu não tenho atitude. Eu não me mudo, eu não sou transfigurado. Então, irmão, Deus se manifestou a você? É o bastante ou precisa mais? Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Irmão, no ministério desse, com uma biblioteca à disposição, com vídeos à disposição, com um seminário que eu me desgasto como nenhum outro. Não tem nenhum outro na face do planeta Terra que faça o que eu faço. Ficar falando 2 horas de manhã, depois vir pregar mais 1 hora à noite. Não tem ninguém no planeta Terra que faça o que eu faço. E nós ainda ouvimos fofoca no meio da congregação. Quantas vezes mais é necessário que Deus se manifeste? Se não for Deus a renovar as forças, dá vontade até de jogar a toalha. Só que Deus me diz assim, nem sempre tu está trabalhando pelos que estão presentes. Muitas vezes tu está trabalhando pelos que vão chegar. Então, meu irmão, não pare a sua caminhada. Não pare o seu crescimento, porque outros chegarão. E depois não adianta olhar e dizer, pô, aquele cara passou à minha frente. No reino de Deus, ninguém passa à frente de ninguém. Cada um vai exatamente para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Então, nós vamos terminar apenas com um verso bíblico que eu sou muito apaixonado por ele. É o verso 9, que diz: logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ou seja, o que eu entendo desse verso bíblico?
que o Senhor Jesus não precisa de nada meu. Ele tem todos os recursos. Pescaram peixe aí? Pescaram. Quando eles olharam, não viram. Quando ele mandou jogar a rede, eles não viram brasa, não viram fogo, não viram nada. Mas quando eles chegam lá na praia, lá tem a brasa, o peixe assando, o pão, está tudo lá bonitinho. Ou seja, Jesus tem todo o recurso. Ele não precisa de nada meu. Agora, ele me dá o privilégio. Se eu o quiser servir, ele me permite esta graça, né? Ele chama todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas não que ele precise de mim. Se eu disser não para ele, ele acha alguém que diga sim. Ah, se acha. Amém, irmãos? Então, até aqui nos tem ajudado o Senhor.